E se crescesse com uma mentira? E se o homem que pensa conhecer há muito tempo nunca tivesse existido da forma como lhe foi apresentado? O seu nome é Jesus, mas a sua história foi reescrita, remodelado, limpo, apagados por aqueles que tinham o poder de escrever a história. Neste vídeo vamos revelar o que a igreja sempre manteve em silêncio. Verdades assustadoras, escritos esquecidos, revelações que poucos ainda se atrevem a abordar. Por isso, antes de avançar, assine, porque aqui não encontrará histórias contadas para o adormecer, encontrará a verdade, ou pelo menos o que resta dela. Mergulharemos nas profundezas do tempo, no coração das contradições, para além dos dogmas, para tentar encontrar o homem por detrás do mito, a verdadeira vida de Jesus, aquele que escondemos, aquele que reescrevemos, aquela que nunca ouviu antes. A história de Jesus não começa num estábulo decorado com luz e anjos, mas numa terra devastada pela ocupação, pela pobreza e pelo medo. A Judéia do século XV era uma província romana rebelde, constantemente sob vigilância e frequentemente reprimida. O povo judeu, esmagado pelos impostos e pela humilhação, espera desesperadamente um libertador, uma desordem. É neste clima tenso que nasce uma criança, não numa calma milagrosa, mas no tumulto de um mundo à beira da explosão. O seu nome é Yeshua, uma variante aramaica de Josué, um nome carregado de símbolos. Deus salva. Ao contrário do que relatam os evangelhos posteriores, este nascimento nada teve de sobrenatural para as testemunhas da época. Os evangelhos de Marcos e João, considerados os mais antigos, nem sequer mencionam o nascimento virginal. Começam a história diretamente na idade adulta, com João Batista. Este detalhe é crucial. Isto significa que o aspecto milagroso do nascimento de Jesus pode não ter sido um facto, mas um acrescento tardio com a intenção de convencer um público romano ou pagão habituado a histórias mitológicas. O Filho de Deus teria um nascimento extraordinário. Então nós criamos isso. Mas quem era este homem antes de o mito engolir? Pouca informação nos chegou sobre a sua infância. Um silêncio pesado. Nada sobre os seus primeiros 10 anos. Nada sobre a sua adolescência. No entanto, os judeus mantinham tradições orais ricas, precisas e detalhadas. Por que este vazio? Seria porque não havia nada de excepcional para contar? Ou porque preferimos apagar o que não correspondia à futura imagem de Cristo? O que sabemos é que Jesus cresceu numa modesta família judia. Falava aramaico, talvez também um pouco de hebraico e grego. Era carpinteiro, uma profissão artesanal que exigia força, precisão e resistência. Não veio da classe sacerdotal, nem da aristocracia religiosa. Ele veio do povo. E foi aí, precisamente aí, que a sua mensagem encontrou a sua força. Jesus não era um homem do templo. Não ensinou nas sinagogas de ouro. Andava descalço pelas estradas poeirentas da Galileia. Falou com prostitutas, leprosos e desprezados cobradores de impostos. Ele curou os doentes. Ele perdoou onde a lei condenou. Transgrediu as regras religiosas em nome do amor. E isso a elite de Jerusalém não podia tolerar. Para melhor compreendermos por que é que este homem era perturbador, precisamos de compreender o contexto religioso da sua época. O judaísmo não era um bloco uniforme. Era atravessado por diversas correntes, por vezes violentamente opostas. Os fariseus, guardiões meticulosos da lei. Os saduceus, sacerdotes ricos aliados aos romanos. Os essênios, místicos isolados no deserto, aguardando o fim do mundo. E, finalmente, os fanáticos, os mais radicais, prontos a pegarem armas para expulsar o ocupante romano. A que movimento pertencia Jesus? Os textos não o dizem claramente, mas as suas palavras e ações sugerem que era muito mais do que apenas um pacifista. Ele fala de um reino que está a chegar. Ele derruba as mesas dos mercadores no templo. Ela exige a fidelidade total a Deus, mesmo à custa da vida. Denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos. Rodeou-se de discípulos simples e incultos. Promete aos pobres aquilo que o mundo sempre lhes negou, a dignidade. Aos olhos das autoridades, ele torna-se um perigo, não apenas religioso, mas político. Muitas vezes esquecemos-nos que Jesus viveu sob um regime militar brutal, que um pregador popular atraísse falhas era imediatamente suspeito. Os romanos não temiam os deuses estrangeiros, temiam revoltas. E Jesus reuniu. Ele falou como um rei. Foi aplaudido nas ruas. Até a sua entrada em Jerusalém, montado num burro, é um gesto altamente simbólico. É a imagem do rei Messias segundo as profecias. Isto não é apenas uma caminhada, é um desafio. Mas para compreender o quão perturbadora foi a sua mensagem, precisamos de ir mais fundo. Devemos olhar para o que as igrejas não conservaram.
o que descartaram, o que apagaram das bibliotecas e das memórias. Há textos, evangelhos inteiros, histórias atribuídas a Tomé, Maria Madalena e Judas. Visões, diálogos, fragmentos há muito considerados heréticos. Esses escritos, chamados apócrifos ou gnósticos, mostram um Jesus muito diferente. Um mestre da sabedoria, quase um filósofo. Um homem que convida todos a procurar a verdade dentro de si. No Evangelho de Tomé, Jesus não fala do pecado, do inferno ou do céu. Ele fala de luz interior, de conhecimento. Aquele que se conhece a si próprio sabe tudo. Esta palavra não se assemelha à teologia tradicional. Ela está em apuros. Ela é perturbadora. Ela liberta. Provavelmente é por isso que foi eliminado. Mas há mais que não deixa de ser preocupante. Nestes textos esquecidos, uma personagem continua a regressar. Maria Madalena. Já não é apenas uma pecadora arrependida. Ela é a próxima, a íntima. Em alguns relatos, ela compreende Jesus melhor do que todos os outros discípulos. No Evangelho segundo Maria, é ela que consola os apóstolos depois da crucificação. Foi ela que Jesus escolheu para transmitir os seus ensinamentos mais profundos. Por que razão esses textos foram eliminados? Por que razão esta mulher tão central nestes evangelhos foi silenciada durante séculos? Uma possível resposta: porque a sua posição perturbava a ordem patriarcal que a igreja queria impor. Uma mulher como testemunha da ressurreição, como depositária da mensagem espiritual, como igual aos apóstolos. Inaceitável. O transformador era necessário, como prostituta. À margem, como um extra. E esta transformação da narrativa é apenas o início. O Jesus dos evangelhos canônicos é ele próprio fruto de seleções, de escolhas políticas. Em 325, no Concílio de Niceia, o imperador Constantino reuniu os bispos para estabelecer uma doutrina oficial. Isto não é uma reunião espiritual, é uma estratégia imperial. O império precisa de unificar as suas crenças. Tens de escolher uma história e eliminar as outras. Jesus torna-se potencialmente filho de Deus, nascido de uma virgem, morto e ressuscitado pelos pecados dos homens. A história está congelada. Mas em custo. Quantas vozes foram silenciadas, quantos testemunhos esquecidos, quantas verdades estão afogadas sob dogmas. Jesus sabia que ia morrer. A pergunta parece simples, mas abre um abismo. Os evangelhos afirmam que ele previu isso e aceitou isso como uma missão divina. Mas estes textos foram escritos depois dos acontecimentos, por crentes convictos. Ou, lendo nas entrelinhas, surgem outros elementos. Jesus ora em angústia no Getsemane, pedindo a Deus que afaste dele este cálice. Ele provê, ele transpira sangue. Isto não parece a calma de um homem resignado, parece medo à humanidade. A crucificação na tradição romana não era apenas uma sentença de morte. Foi uma humilhação, uma forma de matar publicamente, lentamente, com dor. Reservado para escravos, criminosos e insurgentes. O facto de Jesus ter sido crucificado prova que os romanos o consideravam um perigo político, não como um mero pregador. A inscrição Rei dos Judeus na cruz não era uma zombaria inocente. Era a acusação exata. Um homem que se faz rei num império onde não há rei além de César. Mas mesmo aqui, a história se torna obscura. Os evangelhos contradizem-se. Em casa de Matthew, este solta um grito alto e morre. Na casa de Luke, este perdoa os seus algozes. Em casa de Jean, este fala calmamente e morre majestosamente. Os detalhes não coincidem. A hora da morte, as últimas palavras e até o papel exato de Pilatos variam. Será Pilatos o governador cruel e impiedoso descrito pelos historiadores romanos? Ou aquele homem hesitante e quase compassivo descrito nos evangelhos? Parece que a sua imagem foi suavizada para não ofender as autoridades romanas na época da expansão do cristianismo no império. E depois há uma pergunta que poucos se atrevem a fazer. Jesus morreu mesmo na cruz? É uma teoria tabu e, no entanto, vozes defendem-na há séculos. Alguns afirmam que ainda não estava morto quando foi descido da cruz, que foi cuidado em segredo, que fugiu. Ou, no Egito, na Índia, nas montanhas de Caxemira, onde algumas tradições locais evocam a visita de um santo estrangeiro do oeste. Fábula, manipulações ou uma memória distante de um exílio esquecido. No Alcorão, uma outra história ganha forma. Para o Islão, Jesus, Isa, não foi crucificado. Um teria dado a sua aparência a outro e Deus tê-lo-ia ressuscitado vivo para ele. Esta visão, partilhada por mais de 1.000 milhões de pessoas, é raramente mencionada nos debates ocidentais. E, no entanto, isto levanta uma questão fundamental. Por que é que estas tradições antigas percebiam a história da crucificação de forma tão diferente? Mas vamos ainda mais longe. A ressurreição. O próprio coração do cristianismo.
o momento decisivo, prova para os crentes de que Jesus era de facto o Filho de Deus. Mas aqui, mais uma vez, os textos não concordam. Quem descobre o túmulo vazio? A que horas? É de madrugada, de noite, de manhã? Há um anjo, 2 anjos, um homem de branco. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena ou aos discípulos. É físico, como peixe, ou é um espírito que não reconhecemos de imediato? Estas contradições não pretendem negar o acontecimento, mas recordar uma verdade fundamental. A história que conhecemos é o resultado de histórias compiladas, ajustadas, selecionadas, traduzidas e interpretadas. Este não é um testemunho único, é um caleidoscópio. Durante os primeiros séculos, dezenas de versões da mensagem de Jesus circularam no mundo mediterrâneo. Nem todas as comunidades cristãs acreditavam na mesma coisa. Alguns viam-no como um profeta humano iluminado por Deus. Outros, um espírito puro que veio transmitir uma mensagem. Outros ainda acreditavam que ele personificava uma sabedoria eterna, sem qualquer ligação real com qualquer acontecimento histórico. E depois, aos poucos, surgiu uma versão, não por superioridade espiritual, mas por força política. A Igreja nascente, apoiada pelos imperadores, estabeleceu um cânone, rejeitou heresias, queimou manuscritos e perseguiu dissidentes. Ela transformou um movimento espiritual numa instituição, com dogmas, leis e hierarquias. Ela deixou a verdade registrada. Mas será essa a única verdade possível? Se ouvirmos as vozes enterradas, se trouxermos de volta à vida os manuscritos encontrados em Nag Hammadi ou Qumran, aparecerá outro Jesus, um homem de luz, um místico rebelde, um mestre iniciático, talvez até um sábio em busca da unidade universal, cuja mensagem foi traída por aqueles que afirmavam defendê-la. E é essa toda a complexidade, todo o poder, toda a beleza dolorosa da sua história. Porque, independentemente de acreditarmos ou não na sua divindade, Jesus virou a história humana de pernas para o ar. Fez perguntas que ainda são feitas. O que é a verdade? O perdão é mais forte do que a lei. O poder vem do amor ou da força? E, acima de tudo, o que estamos dispostos a sacrificar por aquilo que acreditamos ser o certo? O homem por detrás do mito talvez não seja menos fascinante do que o Cristo dos dogmas. Ele é mais humano, mais perto e frágil, e talvez por isso mesmo mais inspirador. Então, quem foi realmente Jesus? Um profeta rebelde? Um mestre espiritual esquecido? Um homem simples que se tornou uma lenda? Ou tudo isto de uma vez? O que sabemos é que a sua história não é definitiva. Ela vive, ela respira, ela transforma-se e, acima de tudo, é perturbador. Porque a verdade nem sempre é aquilo que nos ensinam. É complexo, perturba os confortos estabelecidos. Ela obriga-o a pensar por si mesmo, para questionar o que pensávamos ter adquirido. E Jesus, mais do que ninguém, encarna este perigo sagrado, o do despertar. Talvez seja isso que a Igreja ao longo dos séculos quis conter. Não apenas um homem, mas uma ideia. Uma ideia radical, que cada um pode encontrar Deus dentro de si, sem intermediários, sem dogmas, sem instituições. Uma ideia revolucionária, incontrolável, inesquecível. Queriam fazer de Jesus um rei celestial, enquanto ele vivia como um vagabundo. Queriam pintá-lo de ouro e mármore, enquanto pregava sob o sol escaldante de aldeias esquecidas. Queriam coroá-lo enquanto estava ajoelhado. Queriam torná-lo inatingível, enquanto caminhava entre os homens, com pó nos pés e fogo nos olhos. Mas a sua mensagem continua lá, escondida sob séculos de silêncio. Ele não pede para ser adorado. Ele pede para ser compreendido. E talvez este seja o maior segredo que a Igreja nunca lhe contou. Se esta história o tocou, se despertou em si uma questão, uma emoção, uma dúvida, então inscreva-se. Porque o que estamos aqui a fazer não é contar histórias. É procurar o que está por detrás delas, para além do visível, para além das certezas. O verdadeiro rosto de Jesus não está nas pinturas, está nos fragmentos, nos silêncios, nas palavras esquecidas. Está em cada ser humano que ousa procurar a verdade, mesmo quando esta é assustadora. Principalmente quando é assustador. Obrigado por assistir até ao fim. E o mais importante, nunca deixe de fazer perguntas.